Alô, alô, galera! Começou a 21ª rodada, segunda do retorno do Campeonato Brasileiro, com dois empates neste sábado. Pneu, 0x0 para Flamengo e Inter no Maracanã, 1x1 entre Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Dois empates na largada desta 21ª rodada, 2 jogos nesse sábado, mais 8 jogos no domingo. A partir de agora, vou falar sobre os jogos entre Flamengo e Inter, Corinthians e Goiás e também projetar quem pode terminar a rodada no G4, no G6, quem pode fechar a rodada no Z4, na zona de rebaixamento, a Série B da próxima temporada, aqui no plantão do Paulinho. Uma dica da KTO, pessoal? Claro, vamos lá aqui, KTO.com. A KTO não tem aplicativo, é site, KTO.com. Entra lá, te inscreve, tem que ter 18 anos ou mais, tem que ser maior de idade, certo? Tem 18? Vai lá, entra, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, coloca aqui, código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Fez tua inscrição, fez o depósito, colocou o código Paulinho, entra no chat, bate um papo com a galera da KTO. Pessoal, Paulinho disse que eu tenho aqui 20% de bônus, como é que é essa história aí? Por exemplo, depositou R$50, colocou o código Paulinho, vai ter mais 10 para brincar. Depositou 100, colocou o código Paulinho, vai ter mais 20 para brincar. E assim sucessivamente. KTO.com, entra lá. E não esquece, hein? O código é Paulinho. Vamos nessa então, deixa eu começar com o Flamengo e Inter aqui, jogo que abriu a rodada 6h30, no Maracanã. Um grande resultado para o Inter. Olhando apenas o jogo, né? Flamengo e Inter no Maracanã, o empate é 0x0, excelente resultado para o Inter. Problema do Inter é que o Inter com empate agora está a 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. São 5 empates e 4 derrotas. Última vitória aconteceu contra o América Mineiro do primeiro turno ainda, 2x1 lá em BH. Foi a última vitória do Inter, depois não ganhou mais. Mas esta não é a pior sequência do Inter negativa na história do Brasileirão, com 20 equipes por pontos corridos. Em 2016, quando o Inter foi rebaixado, o Inter ficou 14 rodadas sem vencer. Lá em 2016, foram 5 empates e 9 derrotas. O ponto foi positivo para o Inter, lá no Maracanã. Se o Inter tivesse perdido, por exemplo, ele poderia ficar muito próximo da zona de rebaixamento. O técnico interino, ou auxiliar, na verdade, o Lúcio Gonçalves, ele comandou a equipe à beira do gramado porque o Tchatcho, Eduardo Cudê, estava suspenso. O Inter colocou em campo Tchatcho / Lúcio Gonçalves, uma equipe reserva, pensando, é claro, no jogo decisivo de terça-feira contra o Bolívar pela Copa Libertadores. Até aí, tudo ok, tudo certinho. O problema foi no segundo tempo, já na virada do primeiro para o segundo tempo. O Lúcio Gonçalves errou. No intervalo, pessoal, ele acabou sacando o Maurício colocando o René e sacando o Luiz Adriano colocando o Ener Valencia. Não é que ele tenha errado por fazer as trocas, mas por ter feito mais 3 trocas aos 15 do segundo tempo, quando ele tirou o Hugo Malho e colocou o Vitão, tirou o Pedro Henrique e colocou o Alan Patrick e tirou o Matheus Dias, que tinha cartão amarelo já, e colocou o Arangues. Quando o Lúcio Gonçalves fez isso, a 15 do segundo tempo, falei para minha turma lá na Band, estava na transmissão da Rádio Bandeirantes lá, o cara errou. Imagina se um jogador do Índice Pisa, eu falei, se lesionou, eu falei isso, inclusive. O que aconteceu? Vitão se lesionou, até dúvida, para terça-feira, o jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América, e como o jogo foi até 55, o Inter jogou 14 minutos, dos 41 do segundo tempo até 55 da segunda etapa, com um jogador a menos, sem o Vitão, e mesmo assim segurou o empate. O Flamengo, né, pessoal? O Flamengo nesses altos e baixos, aí últimos 10 jogos do Flamengo, também é verdade no Brasileiro, só perdeu uma partida nesses últimos 10 jogos, tem 4 vitórias, tem 5 empates, tem uma derrota, mas o Flamengo não consegue engrenar no Brasileiro. Está na final da Copa do Brasil, pega o São Paulo agora, na final da Copa do Brasil, 2 jogos, dias 17 e 24 de setembro, mas o Flamengo no Brasileirão não consegue engrenar, fica cada vez mais distante do título. Botafogo joga com o Bahia nesse domingo, daqui a pouco eu vou passar aqui a tabela dos jogos, com o Bahia no domingo. E o Flamengo cada vez mais longe. O Flamengo aqui tem 36 pontos, está nesse momento a 12 do Botafogo.
Se o Botafogo vencer a partida, nesse domingo, vai a 51. Vai abrir 15 de vantagem sobre o Flamengo. Certo? Faltando 18 rodadas para o final, aliás, 17 rodadas para o final, vai abrir 15 de vantagem. O Botafogo se vencer o Bahia nesse domingo. Então o Flamengo não consegue engrenar na competição. Deixa eu aproveitar aqui já, depois eu falo de Goiás e Corinthians, que estão na parte de baixo da tabela com o Inter lá. A questão é a seguinte, pessoal. Botafogo e Palmeiras. O Botafogo com 48, o Palmeiras com 37. É certo que vão terminar a rodada no G4. Flamengo com 36, Fluminense 34, Grêmio 33, Atlético Paranaense 32. Esses 4 times, 2 desses 4 vão terminar a rodada no G4. Outros 2 fora do G4. G6. Fortaleza com 29, Bragantino 32, Atlético Paranaense 32, Grêmio 33, Fluminense 34, brigam para estarem aqui no G6, na verdade. Então, Fortaleza, Bragantino, Furacão, Grêmio e Fluminense. Desses 5, 2 vão terminar no G4, no G6, esta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que eu vou falar muito mais da rodada nesse domingo à noite, quando terminar a rodada, certo? Grêmio e Cruzeiro às 7 da noite, então 9h30 vai ter um vídeo já com o balanço da rodada aí, certo? Corinthians e Goiás. Coringão poupou, exemplo do Inter, poupou os titulares, jogaram só o Cássio e o Yuri Alberto, porque na terça tem jogo decisivo na Argentina contra o Estudiantes pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Goiás largou na frente, de pênalti com o Guilherme Marques, e o Maicon empatou a partida lá no final, quase no final do jogo do segundo tempo lá. O Coringão e o Goiás, no Brasileirão, não perdem a 7 jogos. Campanha exatamente igual, pessoal. Tanto do Corinthians quanto do Goiás. O Coringão, por exemplo, tem 3 vitórias e 4 empates. O Goiás, nesses últimos 7 jogos, tem 3 vitórias e 4 empates. Só que o problema é o seguinte, né? Mesmo assim estão lá embaixo da tabela, porque eles não conseguem subir, crescer muito. Os dois começaram mal a competição. Esse momento é um momento bom para os dois. Só que o histórico no Brasileirão dessa temporada faz com que Corinthians e Goiás estejam lá embaixo, na parte de baixo da tabela. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabela aqui, na parte de baixo aí, para mostrar onde estão o Corinthians, o Goiás também, o Internacional. Pessoal, na próxima rodada tem clássico Flamengo e Botafogo, mando de campo do Botafogo no Engenhão. O Inter pega o Goiás, lá em Goiânia, e o Corinthians enfrenta o Palmeiras, pessoal. Na Neoquímica Arena, clássico Corinthians e Palmeiras. Vamos para a parte de baixo da tabela aqui. Aliás, vamos passar a primeira tabela de jogos aqui, desta 21ª rodada, os jogos que acontecem nesse domingo. 11 da manhã tem Bragantino e Cuiabá. 4 da tarde, Botafogo e Bahia. Tem Atlético Mineiro e Santos, na Arena MRV, Nova Casa do Galo. Tem também América e São Paulo. Esses jogos às 4. 6h30, jogam Fortaleza e Curitiba, Atlético Paranaense e Fluminense, Palmeiras e Vasco da Gama. E fechando a rodada, na Arena do Grêmio, 7 da noite tem Grêmio e Cruzeiro. Parte de baixo. América com 10 e o Curitiba com 14, com certeza fecham a rodada na zona de rebaixamento. Vasco com 16, fecha a rodada também entre os rebaixados. Um time entre Santos com 21, Bahia com 21, Goiás com 24. Um desses 3 aqui também vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. O Bahia pega o Botafogo no Rio, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro na nova Arena MRV. O Goiás só vai entrar na zona de rebaixamento se os dois, se o Bahia e o Santos, vencerem seus jogos. O Santos tem que ganhar por 2-0, inclusive, para passar o Goiás. Então a tendência que Santos ou Bahia, que um dos dois, feche a rodada junto com o Vasco, o Curitiba e o América na zona de rebaixamento. Corinthians é 13º, tem 25 pontos na tabela, um jogo atrasado. CBF marcou para segunda-feira, dia 18 de setembro. Na Neoquímica Arena, jogo atrasado do Corinthians contra o Grêmio, da 15ª rodada ainda do primeiro turno. Então o Coringão, 13º com 25, o Inter é 14º também com 25. Por que o Corinthians está à frente do Inter? Por quê? Os dois têm 25 pontos, os dois têm 6 vitórias, mas pelo saldo, o Coringão está à frente. Tem saldo negativo 1 contra saldo negativo 7 do Internacional. Tá certo? Então, rodada tem sequência nesse domingo, são 8 jogos. Quando terminar a rodada aqui, lá pelas 9h30 da noite desse domingo, vou fazer um balanço do que foi esta 21ª rodada, a segunda do retorno, que começou com
2 duelos com 2 empates, 0 a 0 para Flamengo e Inter, 1 a 1 para Corinthians e Goiás. Fui!